Boa noite. Boa noite. Boa noite. Dani, a hora que você entrar, me dá um oizinho assim, um tchauzinho. Se acheguem. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Kátia? Boa noite, Kátia. Boa noite. Ai, quanta gente querida entrando. Boa noite. Oi, Dani, já te chamo. Boa noite. Vão compartilhando aí a live, chamando o pessoal para participar. Deixa eu convidar a Dani. A Dani já vai aparecer aí na tela, gente. Oi, Dani. Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos. Boa Olha, noite. a Olha, gente adorei também, ia falar isso sabemos. agora. Combinamos. Combinamos. Tudo certo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Aproveitar, né, para as mulheres, deixar um super beijo, né, para todas nós nesse dia especial. Aliás, o nosso dia é todo dia, né? Mas hoje nós somos mais lembradas. Como dizem, como uma amiga minha estava dizendo, hoje não é um dia comemorativo, é um dia político, né? Exatamente, é só para a gente reforçar nosso posicionamento frente ao mundo. Então, para a gente não esquecer das nossas lutas. Ô, Dani, eu espero um pouquinho, normalmente, uns 5 minutinhos, até o pessoal ir entrando, aí a gente começa, tá bom? Tá ótimo, tudo certo, tudo bem. Já quero começar agradecendo a disponibilidade, é muito prazer. Imagina. Gosto muito de te ouvir, gosto demais. E é ótimo você estar por aqui. Tenho certeza que o pessoal vai sair ganhando. Ainda mais falando de um tema que as meninas sempre me procuram para conversar sobre, que é o portfólio. Faz tempo que eu estou para fazer uma live sobre portfólio e acho que não tinha pessoa melhor para falar com a gente junto sobre isso, né? Ah, obrigada, obrigada pelo carinho também. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você. As nossas conversas sempre vão longe, né? Que é muito delícia poder ter pessoas assim com a gente, que o caminho vai, vai, os pensamentos vão. É muito gostoso isso. E dizer assim que é um assunto também, acho que é um assunto inquietante, posso dizer assim. Então, não se esgota, né? Estava lembrando, né? Depois que você me fez o convite, eu comecei a fazer o exercício da memória, de pensar, né? Há quanto tempo eu venho pensando sobre portfólio, né? E assim, quando não se falava de abordagem, né, de Reggio Emilia, quando não se falavam de pedagogias democráticas, já se pensava sobre portfólio, talvez não com a consciência que se tem hoje em dia. Mas portfólio sempre teve atrelado ao lugar de inovação, um lugar de fazer diferente. E ainda assim, com tantas histórias, né, tantos anos de percurso estudando portfólio, a gente ainda vê tantos desvios, ainda é um desafio, né? Enfim. Ô, Dani, você sabe que eu tenho um livro aqui, mas ele é muito antigo, eu não vou nem te lembrar a data, lá para 80 e pouco, do Gardner. E ele vai falando da abordagem de projetos, e aí ele vai e fala do trabalho com portfólios, não necessariamente na linha que a gente conhece hoje, e a gente sabe que hoje Gardner conversa demais com a abordagem Sim. regiana, né, com as pedagogias participativas, e aí você vai lendo o livro e ele chega, tem uma parte que ele fala sobre avaliação, sobre novos modos de avaliar, e ele fala sobre portfólios. E é um livro muito, muito, muito antigo mesmo. Às vezes a gente acha que é
super novidade, né? É isso aí. Inventaram isso agora, mas é uma coisa que já se fala há muito tempo, vem se aprimorando. Dani, eu vou te apresentar e aí a gente começa, tá? Combinado. Gente, para quem não conhece a Dani, está perdendo tempo, né, de não conhecê-la. A Dani ela é graduada em Pedagogia e Psicopedagogia. Ela é especialista em Educação Infantil pela PUC Rio e Neurociência Aplicada à Aprendizagem pela UFRJ. Ela é certificada pela Regio Children nos cursos de 0 a 3 de aprofundamento e continuidade 2015 e 2019. Ela teve como tema de pesquisa estética e educação. A Dani tem mais de 30 anos atuando nas escolas, nos cargos de professora, orientadora, coordenadora, diretora, gestora pedagógica lá no Rio de Janeiro. Nos últimos 10 anos, ela vem se dedicando à formação de professores em contexto, numa perspectiva da escola como um grande ateliê. Ela é fundadora do Espaço Bebê Centro de Desenvolvimento Infantil, em 2012, e do projeto Na Praça. Se vocês não seguem a página dela, sigam, tá? O Na Praça. Conversas e Vivências, em 2019. E atualmente a Dani divide o tempo dela entre a pesquisa nas escolas da Toscana e o Ateliê Na Praça, Centro de Pesquisa de Infâncias, que foi inaugurado em 2020, né, Dani? A pandemia Com reveladora para coragem. você. E para a Dani, que ela encerra a apresentação dela dizendo que para ela a beleza é um direito e uma arma poderosa para lutar contra a opressão, assim como a documentação pedagógica. E eu concordo absolutamente com a Dani. Ah, obrigada. Assim, a gente coloca os títulos todos, né? Mas assim, de tudo eu sou professora. Eu sempre fui, independente do cargo. Eu sou educadora, eu sou professora, é onde meus olhos brilham. Eu sempre falei que enquanto eu me emocionasse com o que eu via dentro da escola, valia a pena continuar. O dia que não me arrepiasse mais a pele, um gesto, né, um olhar de uma criança, estava na hora de eu parar. Ainda bem que até hoje eu consigo me maravilhar, né? Então é sinal de que eu estou no caminho certo. E, enfim, eu comecei a trabalhar, gente, tem 30 anos de escola, comecei a trabalhar, tinha 16 anos, nunca mais saí. Estou lá até hoje. Então, estou por aí. Bom, o convite para a Dani veio para falar de portfólio, porque é um assunto que eu já estudo há um tempo. Eu ainda tenho muitas dúvidas sobre o portfólio, exatamente porque é um instrumento, um modo de narrar as experiências com as crianças, que ele não tem uma receita, né? Então ele não tem um caminho único, mas tem alguns princípios, né? Está situado numa determinada pedagogia, né? Se relaciona com determinada imagem de criança, de educação infantil, de docente, mas ele não tem uma regra. Então, assim, sempre falar de portfólio, ainda mais com pessoas que estudam abordagem, é sempre muito interessante, porque começam a surgir diferentes questões para a gente ir refletindo, justamente porque ele não é e nunca vai ser um modelo de documentação, porque não existe um modelo. Ele é uma estratégia muito aberta de se documentar os processos. E aí, a Dani e a Gil, a gente está estudando junto um livro sobre projetação, né, Educar é a busca de sentido, e também essa demanda do portfólio veio forte agora, porque a minha escola também vai trabalhar com portfólios, e eu senti a necessidade de discutir um pouco mais sobre portfólios, já que esse ano vai ser uma das minhas principais ferramentas de documentação. E como na página o pessoal está sempre pedindo para falar mais sobre portfólio, eu achei que seria interessante. E a Dani tem uma vasta experiência na abordagem regiana e que discute muito essa questão do portfólio. E eu achei que seria muito interessante. Então a gente organizou algumas questões, eu e ela antes. A gente conversou sobre algumas coisas que seriam interessantes para nortear a nossa conversa. Não são perguntas, mas são questões chaves, e conforme a gente for perguntando, eu vou inserindo, tá, Dani, essas questões para ir direcionando a nossa conversa. E Tá aí eu e a Dani, a ótimo. gente achou que seria interessante começar justamente, Dani, pensando, então, o que é, de fato, documentação pedagógica? Olha, o que é de fato documentação pedagógica, eu costumo dizer assim, primeiro eu queria dar um beijo para a Gil, tá aí, ó, mandando um beijo para gente.
E dizer que foi uma delícia, a gente conversou um pouco sobre documentação pedagógica há pouco tempo. E eu assim como o portfólio, acho que a documentação pedagógica hoje, né, ela tá, esse nome documentação pedagógica, ela vem na abordagem, né, nesses estudos e no conhecimento, né, quando ela é divulgada perante o mundo, a abordagem de Reggio Emília, né, essa prática democrática, né, os princípios norteadores dessa abordagem a partir dos estudos de Reggio. Mas eu costumo dizer que para mim, a documentação pedagógica também é um posicionamento perante ao mundo, né? Ela vem, né, ela surge com a necessidade, né, do próprio Loris Malaguti de tornar visível para a comunidade, para o Estado, né, para as comunas da Itália, enfim, para os pais das crianças, para os próprios educadores, esses saberes infantis. Então, ele vem, né, no sentido dessa documentação enquanto fotografia, que foi o que a gente conversou um pouco, eu e a Gil, ele traz a partir da exposição das 100 linguagens, e depois chega muito depois, né, outros autores estudando, mas ela está norteada em alguns princípios, né? Então, assim, tornar visível a aprendizagem das crianças, eu acho que trazer por trás de uma documentação pedagógica, existe uma concepção de infância, assim como por trás de um portfólio, existe uma concepção de infância. Você pode ter fotografias, você pode colocar camadas na parede de segunda pele de imagens e não necessariamente você está trabalhando numa perspectiva democrática, em participação, né, com uma pedagogia participativa, assim como você pode construir um portfólio, não necessariamente você está trabalhando dentro dessa perspectiva. Então, acho que a documentação pedagógica, mais do que o que ela é, eu acho que ela nos dá a oportunidade de ser. Mais do que tornar visível a aprendizagem só das crianças. Ela nos dá a oportunidade, enquanto educadores, de olharmos para as nossas próprias práticas, de realmente estreitarmos esse desejo que a gente tem muitas vezes de fazer, né, do que a gente pensa, do que a gente faz, porque é difícil mesmo, né? Assim, eu me coloco nesse lugar, não é simples. Acho que por trás da gente, a gente tem atravessado as nossas infâncias, as nossas memórias, né? Enfim, o sujeito que somos, o que somos constituídos de uma educação. E eu acho que a documentação pedagógica ela está a serviço de tornar realmente, né, a prática coerente com o discurso. Então, acho que para mim ela estreita pontes entre o pensar e o fazer. Então, dessa perspectiva, né, num sentido mais simples de trazer, e claro, com isso ela garante, né, o que a gente tanto, o que está no discurso, na boca, e muitas vezes não está na ação, que é a criança como sujeito de direitos, ela garante os direitos das crianças dentro dessa perspectiva que a gente tem hoje até na nossa base, né, no EC, enfim, hoje até está comemorando 5 anos, acho que 5 anos de todas essas novidades, essa sustentação desses direitos das crianças. Então, eu acho que a documentação pedagógica ela é uma ferramenta poderosa para mim, que torna a pedagogia não só o lugar da pedagogia enquanto ciência, enquanto pesquisa, mas também o professor enquanto pesquisador e as crianças enquanto sujeitos potentes que são. Então, eu sou um pouco fã desse processo. Agora, a documentação pedagógica, antes de Reggio, Madalena Freire já fazia, já tantos outros autores com outros nomes, de formas belíssimas, né, já trabalhavam nessa perspectiva. Sim, e o grande nó, Dani, né, só assim, não tem muito a acrescentar ao que você vem dizendo, né? Realmente envolve um processo muito grande de autoria, de tomada de responsabilidade do professor diante daquilo que ele constrói com as crianças, né? Um exercício autorreflexivo mesmo, que envolve a autoavaliação do professor constantemente, e é um exercício de coragem fazer documentação pedagógica, porque é expor os seus potenciais e as suas fragilidades, né? Você estar exposto inclusive as suas fragilidades. E o grande nó que eu vejo, que ainda, mesmo se discutindo muito, ainda é entender a documentação pedagógica enquanto produto. Ainda é uma grande. E daí é onde começa a entrar o portfólio também como um produto da documentação exatamente. pedagógica. Né? Então é muito difícil entender o portfólio como uma estratégia e entender a documentação pedagógica como uma abordagem. Né? A ideia é sempre caminhar em direção da documentação pedagógica enquanto produto. E daí vem isso que você diz mesmo, que todo mundo pode documentar, resta saber
aonde essa documentação está situada. Todo mundo cria. Eu acho muito engraçado quando vejo as pessoas falando assim: é portfólio, não é portfólio, é documentação. Até porque é documentação, sim, é portfólio, sim. Resta a gente saber em qual concepção está acentuada. É um portfólio numa concepção tradicional ou é um portfólio na concepção de uma abordagem participativa e democrática? Se vier uma documentação situada no campo também de uma pedagogia participativa, então a gente já pode caminhar em direção à documentação pedagógica. Então, esse é o grande nó, fazer essa separação, né, do que é documentário e o que é documentação pedagógica. E o mesmo se transpõe para a ideia de portfólio. Sim, e eu acho que você traz, né, essa reflexão nesse lugar da autoria, e assim, o que fica muito claro quando a gente vai pensar em formação de professores, né, que nos últimos anos eu venho me dedicando a isso, quando a gente fala de formação em contexto, porque é claro que a teoria é extremamente importante, mas ela tem que estar aplicada nesse contexto de chão da escola, porque a cada região, a cada comunidade, a cada estado, né, aqui no Rio de Janeiro, a cada bairro, você tem uma realidade, um sócio histórico, uma necessidade daquela comunidade. Então, quando a gente fala lá aplicado em contexto, é porque existem sutilezas que são daquela comunidade e isso inclui os professores, todos os educadores que são daquela instituição. Porque para você trabalhar dentro de um processo de autoria, dentro de um processo que a gente vai chamar de escuta do outro, né, de observação, eu costumo dizer que a gente não dá aquilo que a gente não tem, né, Gê? Então, assim, como você pode escutar o outro, como você pode abrir espaço para que o outro seja, como você pode ter se você não tem, dar autoria para a criança, se você não se sente autor do seu próprio processo, se você não experimenta esse lugar de autoria, né, dentro da escola. Então, assim, é, 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 é entender que quando a gente fala que é um co-construtivismo, né? Está dentro de uma co-construção e que está num lugar de uma democracia, a gente está falando de uma atitude perante a vida, de uma atitude democrática. E isso não é trabalhar sozinho. E eu acho que talvez, eu fico pensando que talvez esse seja o maior desafio, a gente encontrar pares, né, para poder se sentir, para ter confronto, para ter discussão, para ter possibilidade de escuta, porque é uma prática democrática e a democracia ela precisa de pares, ela precisa do outro, que não necessariamente precisa ser igual, mas que está ali dentro de princípios, pelo menos, que são básicos e estruturantes. Então, eu acho que a documentação pedagógica portfólio, eu lembro que eu comecei a fazer portfólio numa das primeiras escolas que eu trabalhei, e não era uma escola que tinha uma prática inovadora, muito pelo contrário. E eu nem com 16, 17 anos não tinha a menor consciência do que eu tenho hoje, do que eu estava fazendo. E ele falava de objetivos, tinha objetivos alcançados, né, dentro de linha de desenvolvimento, você tinha que responder se a criança cortava ou não cortava, se usava, se tinha destreza, se não tinha, se a letra estava assim, não estava assim. E era um portfólio, tinha o nome na capa de portfólio, né, tinha, enfim. Então, assim, o que é uma documentação a serviço de quem, para quem, né? Existe um portfólio que é do educador, porque, assim, a gente, enquanto pesquisador, a gente tem o nosso portfólio, que é o nosso percurso de aprendizagem. Pelo menos quando eu leio um livro, né, eu vou anotando ali algumas coisas, eu vou voltando caminhos. Eu estou construindo, de certa maneira, né, um registro desse meu processo de estudos. Eu também estou fazendo um portfólio. Agora, aquele portfólio é para mim, está a serviço de alguma coisa específica. Então, assim, o que é o portfólio da criança? Está a serviço de quem? Para que você faz um portfólio? E aí a gente começa a ver que vários autores já falavam disso há muito tempo. A gente pode pensar até no Freinet, nesse movimento da escola nova, quando a gente fala desse lugar, do livro da vida. Tem inspirações ali que falam, né? Também não deixa de ser uma forma de ter um portfólio, de um percurso narrado. Então, acho que o portfólio e a documentação pedagógica, eles estão ali numa linha tênue, né? Então, eles se embolam de uma forma positiva e se clareiam, se diferenciam de outras tantas formas. Mas, hoje em dia, se fala muito sobre avaliação, já há muitos anos a gente vê dentro da educação infantil, e Funde 1, Funde 2 nem se fala, mas ainda é um nó muito grande. E esse nó está justamente, para mim, atrelado nessa imagem de criança, nessa concepção de infância que ainda a gente tem enraizado, né, uma prática que é uma prática, né, mais
tradicional, né, se eu posso dizer assim. Ela é com uma carcaça construtivista, mas ela tem uma raiz aí tradicional. A gente continua paulatinamente caindo em ciladas, né? Exatamente. Inclusive, fazer esse exercício documental ajuda a gente a reconhecer essas ciladas, né? O Exatamente. Euelos que vai falar, o Euelos fala, se eu não me engano, é no livro Complexidades e Relações, se eu não me engano, e ele vai dizer que processo documental, independente do instrumento que você escolhe, lá ele fala muito da fotografia e do vídeo, mas ele fala que independente do que você escolhe, ela é uma confissão. Com É uma certeza. confissão das suas concepções e das suas fragilidades. Um grande, eu acho que um grande nó também que contribui para o uso inadequado da ideia de portfólio na educação infantil, né? Equivocado, nem diria inadequado, às vezes é um pouco equivocado. Essa ideia de que um documento só, de que uma espécie de documento só vai dar conta de toda a complexidade de um processo de um ano de vida da criança na escola. Então, eu vou fazer um portfólio e nesse portfólio eu vou narrar as experiências espontâneas, eu vou narrar as descobertas, eu vou narrar as aprendizagens, eu vou narrar as minhas proposições, vou narrar os atendimentos com as famílias, vou narrar as dificuldades, vou narrar a fonoaudiólogo, vou narrar o déficit de atenção, enfim, eu vou colocar tudo num portfólio só e construir. Ali está a vida da criança. Então a gente tem muita mania, a gente não quer entender, porque é difícil, né, entender que a gente precisa de um aporte documental e que um portfólio por si só não dá conta de toda a complexidade, porque ele também, você vai ter que fazer escolhas na hora de elaborar O um tempo portfólio. inteiro. Exatamente. E as crianças fazem essa escolha também, você tem que Também. permitir. E às vezes, as escolhas das crianças não é o que você quer narrar, mas é importante ser narrado. E aí, professor, né? O que a gente faz? A O gente que é a tem que autoria entender das que precisa. crianças, exatamente, o que é dar espaço para a autoria das crianças, né? Não inibir, não tolir, não ser autoritário, mas o que é também você exercer sua autoridade enquanto educador competente, que as crianças precisam desse adulto com autoridade, para que você possa estar trazendo reflexões que você só você no lugar de adulto, vai ser capaz de trazer para as crianças. E aí, o que a gente coloca no portfólio? Como a gente faz? Então, assim, é entender, né, Gê, se você pensar tudo que você foi narrando, que a gente vê muitas vezes atravessado, as pessoas querendo colocar tudo isso num portfólio. E a primeira coisa que eu vou dizer, independente do equívoco, da forma como se organiza, ninguém vai ler. Ninguém vai ler. Né? Até porque a gente entrega para as famílias hoje em dia e a gente sabe o quanto essa necessidade, hoje a gente, e aí isso é uma outra discussão para uma outra conversa, mas a gente vive hoje nessa contemporaneidade uma era das imagens, né? Da visão, da primazia da visão. Então, a fotografia, a imagem, essa leitura de imagem, talvez a fotografia na documentação pedagógica, muitas vezes é vista a documentação pedagógica apenas com a fotografia, porque eu acho que tem por trás também uma ideia contemporânea dessa necessidade de tudo muito acelerado. Então as imagens, né, elas naturalmente têm uma potência muito grande e muitas vezes elas já contam por si só. Mas assim, e aí pensar sobre um portfólio, assim, o que é relevante, estritamente necessário estar naquele portfólio? Aquele portfólio, ele vai ter camadas que são da criança, tem um portfólio que é ou outros tipos de instrumento de avaliação, né, de avaliação dentro de uma perspectiva formativa, que é diferente, né? A gente está falando de percursos, de processos, que são instrumentos dos professores, são as pautas de observação, são os relatos, são as avaliações que você naturalmente faz da sua própria praxis, né? do seu percurso também como educador. O que é que a gente escolhe colocar no portfólio? Quais são os princípios que norteiam esse portfólio? Né? Tá claro para a comunidade, para as famílias, para a comunidade escolar, o que é um portfólio? Para que serve esse portfólio daquela escola? Pode ser que para aquela escola existam situações, princípios e pontos que são fundamentais para aquela comunidade, que para outra não serão, que vão ter outras prioridades a serem narradas,
a serem conversadas, a serem discutidas, né? Então, assim, o que é individual, o que é coletivo, como é que eu garanto a subjetividade da criança, mas não esqueço que ela faz parte de um contexto de um grupo que é importante ela também ser vista nesse lugar de grupo. O que é do grupo que eu narro e o que é da criança enquanto dentro do grupo que eu narro. Qual é a parte que cabe à criança, qual é a parte que cabe ao educador. E eu entender que não existe uma receita de bolo, né? Mas existe, necessita de tempo e de tempo para se construir um portfólio. Até porque quando a gente vem com receita de bolo, a chance de não dar certo é muito grande. Nesses últimos 10 anos que eu trabalhei diretamente com a mesma equipe de educadores de uma instituição, a gente veio construindo camadas de portfólio. Eu vou dizer para você, todo ano a gente fechava o ano falando que a gente começava a pensar no mesmo portfólio que a gente fez. Ele está sempre, assim como a documentação, que é uma ação constante de ir e vir, um portfólio vivo, ele precisa estar o tempo todo sendo revisto. Né? As crianças nos apontam muitas coisas muito rápido, a gente precisa se rever o tempo inteiro. Enfim, então eu acho que é entender que não ter o controle, mas ter princípios, é um primeiro passo para que a gente possa estar pensando num portfólio dentro de uma perspectiva que realmente seja democrática. Eu olho assim para os primeiros que eu fiz uns 4 anos atrás e é um pastifólio, né? É uma pasta cheia de atividades, porque eu vim de um momento que eu tinha uma confusão conceitual muito grande, que foi quando eu comecei a estudar a abordagem regiana e ao mesmo tempo vinha de um momento da minha vida ali que eu fui muito tolhida e comecei numa nova unidade, então eu tinha muitos medos envolvidos, muitas inseguranças e uma vontade de fazer algo diferente. E aí você imagina a confusão conceitual, procedimental, atitudinal que eu tinha. Era uma bagunça, mas era o impulso, sabe? Aquele impulso inicial de começar. E não me julgo por isso, eu olho com muito carinho. Ele faz parte da sua história, exatamente. Sim. Do seu percurso. E demonstrava ali um desejo genuíno de ouvir as crianças, mesmo fazendo toda atrapalhada. E assim, errei muito. Já fragmentei o portfólio por área, já fragmentei por tema, já coloquei atividades achando que era, nossa, o máximo. E aí o mais bacana que eu olhei até agora e falei assim, gostei, tá legal. As famílias realmente entendiam aquele instrumento e era afetivo e tinha uma ligação forte, foi em 2019. Foi a primeira vez que eu olhei para o portfólio e falei, olha, esse eu vou aproveitar muita coisa. E ele realmente conversou com você, né? O portfólio realmente conversou com você. Aí veio 2020, veio a pandemia, e aí eu optei só pelo portfólio de professor, onde eu colocava tanto os meus processos individualmente quanto com o grupo, mas é um documento muito extenso, e aí esse ano voltamos para o portfólio individual, porque agora validou, agora disse, ok, vamos fazer portfólio individual, fiquei super feliz, e aí começa todo aquele exercício de pensar aquele que eu gostei, aquele que me deixou satisfeita, para melhorar ele para esse ano. Então, gente, não é um processo que tem fim, ele é constante. Ele é vivo, graças a Deus, assim como a vida deve ser dentro da escola. Eu estou aqui deixando um beijo, Mari, deixou um beijo para mim. Mari foi uma das primeiras pessoas que trabalhou comigo, foi me auxiliar há muitos anos atrás. E a gente errou muito também fazendo portfólio juntas. E aí que pediram aqui, né, Genda, para falar sobre esse Ninguém Vai Ler, mas eu vou voltar nele rapidinho. Mas é interessante quando você trouxe essa do portfólio, e eu acho fantástico, porque acho que todos nós já fizemos, graças a Deus, já passamos por esse processo, e esse processo é extremamente importante. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com os professores, né, trabalhando a concepção de infância, para chegar num processo de documentação pedagógica, eu falei para eles, não achem que a gente vai fazer documentação pedagógica esse ano. A gente é o exercício de documentar. A gente vai fazer relato, a gente vai fazer descrição de cena, a gente vai exercitar esse lugar que há muitos anos a gente não tem. E é a partir disso que a gente vai construir um percurso que é próprio desse grupo, dessa forma, para que a gente vá ter a meta de chegar nas documentações pedagógicas.
E isso é interessante porque eu acho que a minha experiência, né, desde 2015 eu tenho estado na Itália, né, nesses anos seguidos, 15, 16, 17, 18, 19, eu fui, né, o 19 foi, eu tive em Reggio, mas 19 eu tive a oportunidade de ir para o interior da Toscana, fazer a pesquisa, que é sobre nas escolas da Toscana, e foi muito interessante para mim. Acho que 2019 foi um ano diferente, sabe, Gê? Porque eu tive na Finlândia e na Toscana, dois pontos diferentes, tinha estado em Reggio, e Reggio, muitas vezes, quando eu comecei a estudar em Reggio, tive a oportunidade de estar lá, você vê, quando você olha para aquele material de anos, né, de uma bagagem de anos, você tem aquela sensação, meu Deus, eu não vou dar conta nunca de fazer isso, né? Acho que chega até a impactar, chega até inibir, talvez, né, o nosso fazer. A gente quer olhar tudo, quer fotografar tudo, mas por trás dali tem muitas coisas atravessadas. Tem os autores, tem as camadas, né, desse lugar, desse professor como pesquisador, como investigador. Tem a fenomenologia aí, né, que a filosofia traz, a gente tem Goethe, a gente tem tantos fenomenológicos, a gente tem Merleau-Ponty que fala de estética, então tá por trás desses portfólios tão incríveis que a gente olha em Reggio, tem uma ideia de... tem muito estudo, tem muita pesquisa, tem muitos educadores envolvidos nesse trabalho. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir para a Toscana, me aproximou mais da nossa realidade um pouco brasileira, porque não tem um aporte, esse aporte financeiro que hoje, né, a Reggio Emília tem, a Toscana não tem. Tem um desejo, tem sim uma base de uma formação de professores incrível, né? E eu acho que eu para mim, sair com esse exemplo, né? Se eu posso trazer a lição número 1, tanto da Finlândia quanto da Toscana, foi que, para mim, a maior inovação o investimento humano. Né? Assim, não existe inovação maior do que o investimento humano na formação de professores, esse lugar de escuta e de acolhimento. Mas eu consegui ver esse exercício de se construir um portfólio no dia a dia, né? Naquela labuta do dia a dia, desse processo que ainda é artesanal, que ainda não tem editoras. Então, assim, eu trouxe até alguns aqui para mostrar rapidinho para a gente olhar aqui o quanto esse lugar dessa construção artesanal, de construir e de se rever todo ano, e de se discutir sobre aquilo que faz, que é um pouco que a gente exercita aqui, trouxe aquele lugar quentinho de entender, assim, de abrir a porta e falar, opa, a gente está no caminho, sabe? É um caminhar enquanto processo. E a gente só vai crescer nessa perspectiva se a gente tiver tempo e espaço para se discutir, né? Para se discutir sobre essas questões que são tão atravessadas, que às vezes, muitas vezes, nem dentro da escola a gente tem, nem na universidade a gente fica um pouco nesse limbo, né? Nesse lugar. E acho que talvez o Conversas e Vivências, e o Na Praça, do lugar de formação de professores, surgiu a partir desse desejo, né, da gente poder ter espaço de conversa e de diálogo, de entender que a educação é no coletivo, é nessa troca, é nessa inteireza, é na errância. A gente fala tanto das crianças, que a importância de fazer de novo, do fazer de novo, para ficar experiente, e a gente não pratica, e a gente quer tudo pronto, e quer que dê certo de primeira, a gente precisa experimentar. Agora tem que experimentar com consciência, com respeito, a partir de princípios éticos, estéticos, políticos, porque é isso, né? Educar é um ato político, que a gente escolhe colocar num portfólio, a gente tem que ter essa responsabilidade de, assim, por que a gente se torna educador? E a serviço de quem? Né? A gente está a serviço da criança, para a criança, a gente escolhe ser educador para lutar pelos direitos das crianças, porque a gente acredita que as crianças precisam desse tempo sagrado da infância. Então, quais são esses princípios? Se a gente tem esses princípios éticos, estéticos e políticos, né, bem enraizados, a gente vai errar dentro de uma situação que faz parte de um processo de quem está construindo um percurso. E é o que a gente acredita. Então, a gente vai praticar
a gente vai começar a praticar o que a gente deseja para as crianças e a gente vai reconhecer nelas, né, respeitá-las nesse processo e nos respeitar também enquanto grupo. Porque eu acho que a gente tem uma educação, pelo menos enraizada no corpo dentro da escola que é o lugar que o professor não pode errar, o professor que erra na escola é um professor que não é bom, né, um coordenador que entra numa sala é aquele que está vigiando, que está punindo, para dizendo que está certo ou está errado. Esse lugar de coparticipação, esse lugar de entender que todos nós estamos num processo de pesquisa, é um lugar de confiança, posso dizer assim, ele é o princípio básico para uma pedagogia democrática. Naquela história de que a gente fecha a porta e faz o que quiser dentro da sala, realmente a gente fecha a porta e pode fazer o que quiser, mas quem sai perdendo são as crianças. Porque, na verdade, a gente tinha que estar com as portas todas abertas e poder tirar o que é melhor. Uma boa equipe não é aquela que é igual, é aquela que é diversa, aquela que é plural e aquela que se complementa na sua camada de olhares. E se a gente não trabalha esse lugar de escuta, que é o dos educadores, para que eles tenham esse lugar de confiança, sejam vistos enquanto sujeito, nas suas singularidades, respeitados, a gente não tem como exercer esse lugar do portfólio, porque se a gente tem princípios dentro da escola, você vai ter uma habilidade manual, a sua colega vai ter outra, uma vai querer colocar de um jeito, outra vai colocar do outro, e nem por isso um é melhor ou pior, porque existe uma característica individual, existe uma autoria ali dentro. Então, assim, é claro que existe uma identidade, uma identidade cultural, uma identidade de princípios, valores que são da instituição. Mas existe lugar que é do indivíduo, dessa autoria daquele educador, que vai escolher aquele caminho pautado nesses princípios discutidos com o grupo, que é justamente o que a gente fala das crianças, esse lugar do indivíduo, do subjetivo, do objetivo, do singular e do plural, que a escola conversa. E isso começa no exercício prático, né? Desse lugar que é a experiência dos educadores enquanto se sentir confortável de trazer o não saber, né? De pedir ajuda, de olhar para o outro. Então, assim, eu acho que para se fazer um portfólio, né, que seja realmente um caminho de uma avaliação formativa ou de um olhar de aprendizagem dentro de uma perspectiva democrática, participativa, tem que se começar com a participação, né, dos próprios educadores nesse processo de escola como ambiente estético habitável. E daí, Dani, justamente essa necessidade, né, de tudo isso que você fala, desse processo do erro, de se desconstruir, de construir várias vezes, até achar... Eu já desfiz e refiz meus portfólios 1 milhão de vezes para achar um aspecto só que eu queria manter para o próximo. O resto todo eu descartava. Tipo, não, esse aspecto se mantém, o resto todo eu vou ter que rever. Porque as pessoas veem, às vezes, as documentações e falam, nossa, que lindo, e tem uma palavra que eu tenho pavor. Você é caprichosa. Eu quero morrer, não gosto dessa palavra. A gente estuda muito, né? Exatamente. Bate muita cabeça. Eu não sou caprichosa, não é dom, eu sou estudiosa. Eu entendo o lugar da estética, eu entendo o lugar da beleza na hora de fazer as coisas. Então, fico lá horas imprimindo, horas recolhendo produções, selecionando com as crianças, tirando fundo, colocando no computador, junto e chamo as crianças para me explicar de novo aquela produção. E aí imprime, aí tem que montar, aí depois eu imprimo as páginas frente e verso, e depois eu venho com a cola, colando para fazer o folder, porque eu não tenho que pagar uma gráfica. Quando você me falou olha isso... Olha esse aqui, ó. Esse aqui é lá da Toscana. Aqui, ó. Quando você falou, Dani, eu fiquei assim... Sabe quando dá aquele calor no coração? Você fala assim, gente, eu construo as minhas documentações à mão, sabe? E eu fiquei encantada quando você falou. Encantada, eu quero ver, me mostra, porque eu não vi ainda, viu? Tá aqui, ó, você não viu, ó. Esse aqui, ó. E é de uma escola de Luca. Olha, aqui, ó. Tá aqui. E ele vai trazendo, ele através daqui, ó. Vai contando, ó. E vai trazendo, ó, viver, né, as aventuras do lado de fora. Eles escolheram, e aí eu vou trazer esse portfólio. Está pautado dentro do princípio da criança na relação com a natureza, desse ambiente que eles queriam trazer para a comunidade estava usando poucos espaços, né? Eles chegaram a essa conclusão enquanto educadores, que o ponto de partida daquele ano
eles iam trazer, iria construir aquele portfólio a partir da relação das crianças nesse lugar do lado de fora com a natureza, de uma forma de mobilizar os pais e trazer visível para eles a importância do risco, quanto é importante as crianças estarem do lado de fora, essas aprendizagens. Então, eles nortearam esse princípio e, a partir disso, eles construíram esse portfólio desses percursos de investigação do lado de fora. Então, assim, é um portfólio totalmente, é numa folha um pouquinho mais dura, sabe? É uma folha canson, um pouquinho mais dura, uma gramatura mais durinha, mas aí o percurso da criança dentro do processo dela, das escolhas, do que faz, impresso dentro da escola, né? Com uma letrinha bonitinha, contando um pouco essa trajetória, né, desse cotidiano. Ó, né? E terminam com uma citação. Muitas vezes a gente faz a documentação que olha, olha a última imagem, Gê, da portfólio, é a árvore que ele mais gostava de brincar. Ai, que lindo! Muitas vezes a gente faz algumas documentações, não dá o devido valor, fica preocupando em fazer o portfólio separado e a gente não se dá conta de que a gente já fez uma documentação que traz todos os princípios de um portfólio. A gente só não deu o nome do portfólio, porque a gente tem uma ideia de portfólio pautado nos objetivos da avaliação. E competência. Exatamente. Então, eu olho para o meu livro de memórias, em que eu escolhi narrar as experiências diretamente com as crianças e as famílias, e ele é uma espécie de portfólio, que eu tenho foco de narrativa e eu estou narrando as experiências. Eu quis priorizar nessa documentação as relações que foram sendo estabelecidas à distância entre as crianças, entre as famílias. E não deixa de ser um tipo de portfólio, só que a gente fica tão preocupado com os objetivos e tem que aprender alguma coisa. Lá no final do portfólio eu tenho que falar o que a criança aprendeu, senão não é portfólio. Exatamente. Né? E na verdade, e aí tem um capítulo, eu separei depois que a gente pode, né, na página, pensar como a gente pode disponibilizar, mas é um capítulo interessante, que é do livro da Formosinho, da Júlia Oliveira, aqui ó, esse aqui ó, Documentação Pedagógica e Avaliação na Educação Infantil. E quando vai falar ela fala dos métodos de coleta de informações nos contextos pedagógicos, está na página 85, né? E ela vai trazendo, e depois ela tem um capítulo que ela faz uma tabela que é interessante, que ela fala das características da avaliação holística, diferente dos objetivos da avaliação, né, enfim, diretiva. E ela vai trazendo o que seria uma avaliação reducionista e uma avaliação holística. De certa maneira, né, ela não está falando especificamente de portfólio, mas ela é um ponto de partida para a gente pensar tanto a nossa ação dentro de uma prática democrática, como também alguns princípios que, a partir dessas leituras, a gente pode estar traçando como princípios éticos, né, para a gente pensar um portfólio, né? Então, assim, ela fala assim, por exemplo, uma avaliação reducionista procura somente medir, quantificar a aprendizagem, enquanto uma avaliação holística procura compreender a aprendizagem e contribuir para mais aprendizagens. E aí ela vai dando exemplos, né, de situações de cotidiano, e ela tem relatos de casos de documentação que eu acho que ajudam a gente a pensar ou a refletir sobre o que a gente faz, né? E aí eu trouxe um outro tipo de portfólio, esse portfólio, por isso que a gente falou, né, destinado a quem? Esse portfólio fala, para mim foi uma das práticas mais lindas que eu vi. Ela foi, olha, a cidade de Papelão, que é o título, né? Tá, a cidade de Cartone. E ela foi para as famílias, esse portfólio. Foi um portfólio para as famílias. Uma escola que foi numa situação que eles perderam os educadores, né? Porque lá também, como tem concurso, essas coisas assim, foram deslocados e as crianças perderam os educadores de referência. Então, eles perderam 6, 7 educadores, são crianças que eu estou falando pequenininhas, de 6 meses até 4 anos. E aí, esse diálogo com as famílias muito próximo, eles acharam que quem poderia fazer essa passagem para os novos educadores que iam chegar seriam as próprias famílias.
E aí eles reuniram, os educadores antigos reuniram as famílias um dia à noite na escola e pensaram juntos de que forma eles poderiam fazer esse processo de passagem das crianças, né, desse vínculo novo com quem os pais que estavam disponíveis para aquilo, e chegar à conclusão que naquela grande praça da escola, uma escola para 80 alunos, uma grande praça da escola, eles iam reproduzir a cidade, que um pai era arquiteto e tal, deu essa ideia de reproduzir a cidade de papelão, de caixas de papelão, como se fosse colocar a cidade, porque eram os pontos, eles foram discutindo os pontos que as crianças conheciam, que era uma forma deles se sentirem acolhidos, e através desse brincar com a própria cidade, eles iam fazendo essa passagem para os novos educadores. E aí eles se reuniram alguns dias à noite para fazer esse planejamento, e os pais construíram essa cidade de papelão, sem as crianças, com os educadores novos, e com essa passagem do atelierista e do pedagogista, que foi uma forma que a escola achou de criar esse vínculo entre esses novos educadores e essas famílias, para que as famílias conhecessem um pouco mais eles, através dessa convivência desses 3 dias, se sentissem confiantes e pudessem trazer essa confiança para os filhos para poder fazer essa passagem. E aí os primeiros dias das crianças com os novos educadores foram os pais, junto com eles, nesse lugar, essa inauguração dessa... E aí, esse portfólio foi para os educadores e para as famílias, num lugar de reflexão, trazendo visível para a comunidade a importância dessa coparticipação família-escola. Então, teve uma função específica, né, esse portfólio de registrar essa memória para aquele grupo de educadores novos que estavam chegando, e para aquelas famílias, e para aquela escola, para aquela instituição, ser lembrada dessa importância. E eu tive a oportunidade de ver essa escola, de estar lá, e realmente, assim, aqui, ó, aí tem um portfólio dos pais carregando as caixas, de todo o processo vivido e as reflexões, das dúvidas, das incertezas. Olha lá, a cidade de papelão, e eles foram construindo juntos, né, essa discussão, o trabalho deles em grupo, as dúvidas, olha lá, aqui, ó, as reuniões, as brincadeiras. E ele vai trazendo todo esse percurso da cidade, essa construção dessa praça. Vê se eu chego aqui no final. Olha como ela fica linda. Ó. Linda. E aí isso mostra, né, como que a gente tem conceitos construídos sobre o trabalho do portfólio que, assim, a gente vê cair por terra quando a gente vai estudando ele nessa perspectiva co-construtivista, porque começa a se acentuar fora da perspectiva da aprendizagem por si só e dos conteúdos. E ele começa a trazer essa holisticidade mesmo que a Formosinha traz, em que a vida não se separa as experiências, tudo está muito junto. E traz também muito forte, Dani, a questão da escolha. Né? Exatamente. Na hora de se fazer um portfólio, o professor não tem como achar na ilusão que a gente tem de que vai ter um instrumento só para narrar tudo. A gente precisa entender que a gente precisa de muitas documentações. A gente precisa de um aporte documental, né? Como a Hilária Mussini põe. Tem que ser um aporte documental. Um documento só nunca vai dar conta. Então, eu posso fazer um portfólio de um projeto com um grupo de crianças? Posso. Posso fazer um portfólio de um processo que a turma toda está vivendo? Posso. Posso fazer um portfólio só individualmente do percurso de cada criança? Posso, desde que eu tenha foco de observação. Eu posso fazer um portfólio do esse aqui, ó. Desvendar um grupo de trabalho. Esse aqui foi trazer essa formação de grupo. É um portfólio para falar sobre a formação de grupo. Olha que bacana. E ele vai trazendo, ó, aqui, ó. Vai trazendo. Esse aqui é da onde? Da escola. Esse aqui é de Empoli. E ele vai trazendo, ó, e vai narrando alguns contextos, a partir dos contextos vividos das crianças, mas é a construção deles, ó, do percurso de formação de grupo. Foram todos contextos planejados e vivenciados para se tornar um grupo de trabalho. Que estratégias, que ações, que dúvidas, que incertezas,
passaram por isso. E outro também que eu adoro, também é super simples, fala da conhecer-se. Esse é de uma criança, para esse auto, que seria a questão de identidade, de se conhecer, é um bebê. E aí ele vai falando que esse se conhecer, aí tem, né? Fala sobre as luzes, sombras e transparências e como esse princípio para meninos, meninas e famílias nesse ato de conhecer e se conhecer. E aí ele vai narrando esse processo e aí já é mais, ó, vai trazendo aqui as imagens e todo o trabalho de autoconhecimento. A professora com ele, ó, aqui, ó, embaixo, ó, olhando. Mas você percebe, Dani, como que é? Você percebe como que é imperativo na hora de pensar um portfólio também o princípio da continuidade. Não é um documento que você vai pegar e vai estar, segunda-feira eu fiz isso, terça fiz isso, quarta isso, quinta isso. Não. Você percebe que o princípio de continuidade e da significatividade, ele está permeando a construção desse portfólio o tempo todo. São experiências que não terminam em um dia, né? Elas têm continuidade, são percursos narrados. E aí falam, esses portfólios são documentações também? Também, né? Eles, dentro de um portfólio, tem alguns portfólios que têm mini histórias, né? Eu construí alguns aqui que dentro desse portfólio tinha, né, percurso do projeto do grupo, né, o caminho do projeto do grupo, dos indícios de aprendizagem que aquele grupo de trabalho gostaria de fazer como apresentação. Já fiz milhões de vezes, o último que eu fiz foi assim, ele tinha o relato tinha o projeto da escola, que era institucional, e tinha o caminho que aquele grupo, os indícios de aprendizagem daquele grupo, e tinha, dentro daqueles indícios de aprendizagem, qual era aquela pesquisa individual da criança. Então, você pode situar no tempo e espaço, né? O projeto do grupo, os indícios de o projeto da escola institucional, os indícios de aprendizagem, por exemplo, o estudo era sobre cultura, e aquela turma gostava de cavar buracos na terra, vivia cavando, falavam que ia encontrar dinossauro, que iam parar do outro lado do mundo, que não sei o que, então assim, o projeto institucional era cultura e a gente trabalhou a cultura através dos diferentes solos, das diferentes texturas de terra, porque olha a diversidade que tem. Esse é o lugar do professor pesquisador. Olhar o que as crianças precisam e trazer esse contorno, essa costura a partir dali. De observar a natureza, de pesquisar esses lugares, as diferentes argilas, os diferentes cheiros, as diferentes texturas, as diferentes misturas. E a gente foi ampliando, né, para esse olhar do lado de fora e estava contextualizado dentro de um projeto que era institucional, que era cultura, que a gente não teria como fugir porque era da instituição, estava contextualizado dentro daquele movimento natural das crianças, mas estava contextualizado para uma criança especificamente que ela, apesar da gente estar falando dentro de cultura, dentro de cavar buracos, para ela a pesquisa dela era justamente da forma e da forma. Ela estava atrás de forma e forma, testava isso o tempo inteiro. Então, assim, o quanto eu posso relatar num portfólio, e aí vai ter coisas que eu vou escolher daquela criança, né? Eu situei ela dentro do grupo, assim, o que ela vai escolher, que imagens eu divido com ela, o que eu acho que é fundamental estar trazendo para a família partilhar. Agora, não vai caber tudo dentro daquele lugar, né? Daquele portfólio. Em regra, as crianças têm o seu portfólio, mas elas também têm uma pasta, que eles carregam essa pasta com eles. Cada vez que eles vão passando é uma pasta assim, né? Eles vão passando para outros grupos, eles ficam geralmente com o mesmo professor durante um tempo, uns 2 ou 3 anos, mas quando eles vão passando até para o Fundo 1, né? Eles vão carregando essa pasta. E essa pasta é da criança, ela carrega com ela, porque ela é a história desse percurso. E aquilo que ela carrega com ela tem uma conversa e um diálogo entre educador e criança, que juntos eles decidem o que eles vão guardar de memória, o que vão escolher, que tem o lugar do afeto, que é respeitado para a criança, mas tem do lugar também daquele educador que vai negociar com aquela criança o que é importante para ela enquanto memória de aprendizagem, de percurso, né, de processo dela de construção de conhecimento. Então, assim, é esse lugar, né, dessa democracia. Então, assim, tem pastas, eu vi pastas de crianças de 3º, 4º ano na escola de Ana, né, que tem a continuidade do fundamental e de Régio, que tem pensamentos, estratégias dela desde lá,
quando ela estava com 3, 4 anos, nos nidos, até chegar no Fundo 1, mas aí elas têm uma pasta grossa, que é uma que fala né, desses percursos desse pensamento matemático, outras que falam desses percursos de linguagem, algumas se misturam, e elas carregam com elas essa história delas dentro do percurso da escola. Então, assim, um portfólio também, não necessariamente ele precisa terminar e acabar naquele ano. Ele pode conter, né, ele pode conter aí uma trajetória que é muito mais profunda, deveria pelo menos ser dessa forma. Então existem as documentações que podem estar em forma de portfólio, mas existem os portfólios que narram um percurso vivido de um grupo, de uma criança, né, enfim, de um grupo de trabalho. Acho que abrir a cabeça para pensar sobre isso, né? Nessa perspectiva de que muitas meninas têm as escolas que têm projetos institucionais, e a gente tem um projeto institucional onde que tem que pesquisar, né? Desenvolver algum projeto relacionado à pesquisa e que recorra a diferentes meios de pesquisa para desenvolver esse projeto. Dava muito indícios de uma relação muito íntima com fotografia, selfie, muita selfie, não faz de conta, isso era muito latente. E aproveitando aí, alimentando o faz de conta, se tornou um processo de investigação sobre a fotografia. E que envolveu muita pesquisa minha, inclusive, né? Porque eu não sou fotógrafa. A gente aprende muito, né, com as crianças. Isso. E aí fomos aprender sobre luz e sombra, fomos aprender sobre perspectiva, fomos aprender sobre movimento, fomos conhecer diferentes épocas, a fotografia em diferentes épocas. Fomos conhecer a cidade, das crianças saírem pela cidade, elas mesmas fotografando a cidade. Então, foi uma experiência que durou 8 meses. E aí, eu escolhi nesse ano fazer um portfólio do percurso do grupo todo. Mas é muito bacana, porque nesse exercício, como você disse, vai aparecendo as individualidades. Então, tinha crianças que gostavam muito de pesquisar a perspectiva quando ia fotografar, quando estava com o celular para fotografar. Tinha criança que pesquisava o movimento, que passava horas no balanço, balançando e fotografando, aquele monte de borrão. E aí você ia conversar com a criança para ela escolher foto, e isso foi um episódio muito curioso, que ela escolheu todas as fotos borradas. E eu fiquei assim, né? Intrigadíssima. Na hora de fazer curadoria, porque a gente tinha um blog onde as crianças escolhiam as fotos que iam para esse blog para a comunidade acessar e ver o que eles estavam produzindo. E aí, a hora que ela foi narrar, óbvio, ela falou, não, porque eu estava vendo como que a foto se mexe. E aí ela balançava, escorregava, ela fazia um monte de coisas em movimento para saber como a fotografia. Então, você vê ali vários só, o fotos. quanto essa criança sabe sobre muitas coisas que a gente não é capaz de ver, mas que ela viu. Porque, assim, você sabe que, estudando fotografia com o André Carrielli, né, a gente vem estudando há algum tempo, eu tenho algumas parcerias com ele de cursos que a gente... Então, eu vou ficando um pouquinho mais sabida a cada curso sobre fotografia. E aí, todo esse movimento do cinema, ele chega, né, de fotógrafos, que até então nem tinha esse lugar, que testavam esse lugar dos borrões. E existem artistas incríveis que ficam na expectativa desse lugar, né, de abrir mais, né, enfim, tem um lugar da fotografia específico, para brincar com esses sinais, né, de arte, desse movimento. Então, assim, quanto essa criança... se a gente não dá espaço para escutar e deixa ela falar o porquê que ela escolhe aquele borrado, né? Um professor, às vezes, autoritário, que não tem esse lugar de escuta, que não é só ouvir o que o outro diz, mas entrar em contato nessa relação, né? Querer saber o porquê. Se você não tem essa sensibilidade de ouvir dessa criança que... Pode ser que esse movimento para ela seja uma coisa muito interessante e que vai dar para ela a possibilidade de pesquisar muitas outras coisas. E vários conceitos estão aí por trás, né? Conceitos de física incríveis mais tarde, e que ela está ali na educação infantil experimentando esse lugar, e o quanto isso para o adulto é difícil de ver. E as crianças nos apontam as nossas fragilidades, né? Por isso acho que é tão difícil lidar com uma perspectiva pedagógica democrática, porque eles estão espelhando para a gente, talvez, esses nossos não saberes, e a gente lidar com esse nosso não saber
Dá medo, né, Gê? Então, assim, é se despir desse lugar de fortaleza que colocaram o professor e entender que o professor pode não saber muitas coisas e que pode buscar com as crianças e que essa é a beleza desse encontro, né, da Dani, vida. eu ficaria aqui 5 horas, mas só falta meio minuto para acabar a nossa Ai, meu live. Deus, passou muito rápido. A gente vai ter que se Muito encontrar de rápido. novo. Tinha muita coisa. A gente marca outra. Gente, Marco outra, olha, Dani, tô aqui, olha só, trouxe vários, não consegui, né? Ó, aqui, ó. Depois a gente conversa mais. a gente marca outra. Faz uma pelo YouTube, que aí pode durar Com 2 horas. certeza, com Ô, certeza. Dani, muito obrigada. A gente vai marcar outra, com certeza, para continuar esse papo. Como sempre, a gente fala muito, né, Dani? É muito É, gostoso muito, conversar. nossa. Então, a gente continua. Eu vou marcar outra com você, com certeza. Quero agradecer a tua presença, agradecer todo mundo que está assistindo, pedir desculpa. A gente ficaria É, mais, mas a o gente quer Instagram beber não no próximo deixa. encontro, mas a gente se vê por aí. Então, aproveita, né, Gê, quem puder, manda as perguntas, o que não foi respondido, o que não deu para falar. Eu nem consegui voltar na resposta, né, do falar que me pediram aqui, mas eu prometo que assim que puder, a gente se encontra novamente e a gente conversa. Queria agradecer você. É um prazer estar com você sempre. Obrigada. Beijo, Obrigada, pessoal. Dani. Até a Tchau, próxima. Tchau, gente. tchau.